E aí, você sabe a diferença de uma cobertura aparente e de um telhado embutido? Olá, esse é o canal Plano Arq, o meu nome é Érico, eu sou arquiteto. Paz e bem! Bom, na Arq Dica de hoje nós vamos dar 3 dicas sobre coberturas. O que é uma cobertura aparente, o que é uma cobertura com telhado embutido, que tecnicamente se chama cobertura com platibanda. E nós vamos mostrar para vocês como que dá para fazer estilos, como que você pode fazer a sua casa com esses dois tipos de cobertura, que são dois tipos de soluções técnicas diferentes. Então acompanhe a nossa dica desenhada agora. Vamos falar primeiramente as diferenças entre as coberturas das quais a gente está falando. Nós vamos falar primeiro da cobertura aparente. Bom, a cobertura aparente, o legal dela é que a gente vê o plano inclinado, né, a estrutura da cobertura onde vão ficar a telha, a estrutura de madeiramento, que a gente está desenhando, que pode ser uma estrutura ou metálica ou uma estrutura de madeira. Aqui as diferenças dela. Ela dá uma cara mais tradicional, um caráter mais regional para sua casa. Os planos inclinados são uma diferenciação que você pode fazer. A estrutura ela fica evidente, não se usa calha, não é obrigatório, mas não é necessário. E o legal da cobertura é que ela protege a sua parede externa contra a umidade. Bom, a cobertura com a platibanda, como que ela vai ser? Porque é popularmente dita como telhado embutido. Acontece. Vamos lá. Aqui vamos desenhar uma casa onde tem as paredes, uma laje. Essa daqui é a parede. Nós temos uma pequena elevação de alvenaria, que é ela que vai esconder a cobertura. E aí nós temos a estrutura da cobertura, que pode ser uma estrutura muito mais simples do que do outro caso. Pode ser uma laje ou o forro pode ficar abaixo dessa cobertura. E essa cobertura vai ter uma calha, vai ter que ter calha. É uma necessidade. E aí a estrutura ela fica abaixo, né? Ela fica escondida pela alvenaria que você sobe. E aí, quais são as vantagens e desvantagens? Como que ela é? Ela aparenta ser mais urbano, mais moderno, mais atual. A visualização dos seus volumes, que você vai ver de uma estrutura assim, parece que eles são cubos, são prismas. A estrutura da sua cobertura pode ser mais leve, porque aí você pode mudar o tipo de telha. As paredes externas elas vão ficar menos protegidas do que na outra situação, porque você não vai ter beiral. E o uso de calha é necessário, é imprescindível. Vamos então para a dica 1. Essa dica 1, nós vamos falar do telhado aparente, aquele que a gente pode ver com sobreposição. Por que a sobreposição? A sobreposição possibilita você fazer o alongamento da sua cobertura. Então aqui tem uma cobertura, uma casa, né? Uma casa simples com uma cobertura aparente com uma água para um lado e outra água do outro lado, só que mais alta. Porque essa cobertura mais alta ela pode ser prolongada, né? Um dia que você quiser aumentar a sua casa, fazer um prolongamento para uma varanda, que pode ficar um carro, pode ser uma área de estar, de lazer. Olha lá, o seu carrinho. E agora, na nossa dica 2, vamos falar de uma cobertura com platibanda, que é aquela alvenariazinha acima da laje, acima da viga de respaldo. Como que ela pode ter? Ela pode ter a aparência de um cubo, de um prisma, né? Ela pode ter vários volumes diferentes, com alturas diferentes, não é? E ela também, quando você quiser aumentar a sua casa, prolongar a sua casa para um lado, para um sentido, você pode fazer isso, só que no mesmo sentido. Na dica 3, agora nós vamos falar de uma coisa diferente, que é uma cobertura com caráter misto. Uma cobertura mista ela vai envolver
telhado aparente e platibanda, que é um uso que as pessoas fazem também para gerar diferenciação, planos inclinados com planos horizontais. É bem legal. Essas coberturas elas podem ter no espaço inclinado deles aberturas. E olha lá, a cobertura aparente, né, com uma telha, você pode escolher o tipo de telha, uma telha bem bonita, e onde tem a platibanda também. Mas para você transformar a sua casa com pouco dinheiro, né, nós vamos na técnica mista, nós vamos dar uma diquinha. Uma dica bem legal. Aqui é a sua casa agora, meio que num cantinho, e como ela pode ficar dando uma solução diferente, parecendo até moderna. Para ela ficar assim, nós vamos usar uma parede, uma janela e uma abertura. Como que vai ser? A parede que a gente vai fazer vai abrir espaço para uma abertura e uma janela. Ou seja, você muda só uma janela e prolonga a sua parede da frente. E aí você tem esse caráter que parece uma casa moderna. Então, gostou da nossa dica? Curta, compartilha, comenta aqui embaixo nos nossos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós porque nos dá força para que a gente possa manter o conteúdo sempre e conteúdos também que a gente acredita que vai ajudar você na construção da sua casa. Beleza? Estamos em todas as redes sociais. Toda quarta-feira temos nosso vídeo da nossa Arquidica. Muito obrigado, paz e bem. Tchau!